TV Câmara Entrevista. Olá, amigos da TV Câmara, você que nos acompanha pelos nossos perfis no YouTube, no Facebook e também pelo canal 33 da Olé TV, onde a TV Câmara possui um canal 24 horas falando sobre o poder legislativo de Palhoça e também alguns acontecimentos relevantes do município. Por falar em coisas relevantes, hoje nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara Municipal de Palhoça a Georgia Gonçalves, que é diretora-presidente do Grupo de Escoteiros Cambirela, do município de Palhoça. Palhoça tem 3 grupos de escoteiros e o Grupo Cambirela é um deles. Georgia, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Georgia, quando nasceu o Grupo de Escoteiros Cambirela? O Grupo de Escoteiros nasceu há 7 anos atrás, né? Foi uma conversa entre 4 famílias que queriam levar o movimento escoteiro para outros bairros. A gente se conheceu no movimento escoteiro em outros grupos e nós queríamos difundir um pouco mais o movimento escoteiro na Palhoça. A gente começou inicialmente no bairro Madrid e agora estamos no Passa 20. E esse grupo de 4 famílias se multiplicou? Multiplicou. Hoje nós somos quase 50 membros, né? 30 jovens e quase 20 adultos voluntários. Qual é a faixa etária desses membros do Grupo de Escoteiros Cambirela? Os jovens é a partir de 6 anos e meio até 21 anos incompleto, são divididos em 4 ramos, né? E os adultos voluntários a partir de 21 anos aí não tem idade. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as atividades que vocês desenvolvem. A gente desenvolve atividades relacionadas à natureza, à comunidade, né? À melhoria da comunidade. E atividades também de desenvolvimento dos jovens, né? Porque o movimento escoteiro é feito de jovem para o jovem, com a ajuda do adulto voluntário. Então a ideia é desenvolver e deixar jovens melhores para a nossa cidade. Jorge, tem uma faixa etária limite para ingresso no grupo? Como jovem, sim, até 20 anos, né? Mas como adulto voluntário, qualquer idade. Não precisa ter sido escoteiro para ser adulto voluntário, por exemplo. Você falou há pouco que desenvolve muitas atividades ligadas à natureza, né? Hoje nós vivemos numa situação aí de muitas incertezas climáticas, principalmente, né? Vocês têm algum tipo de trabalho desenvolvido nessa área? Sim, a gente faz a parte de limpeza, né? A gente já fez limpeza no mangue. A gente faz limpeza na cidade, a gente já fez plantar mudas de árvores, né? Recuperar espaços, a gente já montou hortas comunitárias, a gente faz agora um trabalho de desenvolvimento de arrecadação de recicláveis, né? Dentro da escola, fazer uma educação para que os alunos tragam material de casa. Como é que vocês tratam, como é que a diretoria do grupo trata essa relação de participação no grupo de escoteiros com a frequência escolar regular, principalmente? A gente tenta sempre ter uma interação com o jovem, né? Sempre estar conversando com ele, estar entendendo como é que ele está dentro da escola, sempre uma coisa não atrapalhar a outra também, né? Então ele faz as atividades, mas ele leva o movimento escoteiro para fora do movimento escoteiro. Então ele tem que levar para a escola, ele leva para casa, para os amigos. Quais são as principais mensagens que vocês passam para esses membros, para esses frequentadores do grupo? Que a gente tenta sempre deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou, né? Então essa é a nossa ideia, sempre melhorar um pouquinho aquilo que a gente recebeu. Dia 23 de abril é o dia do escoteiro, né, Georgia? Em 2023, inclusive, houve uma sessão especial aqui no plenário da Câmara comemorando o dia do escoteiro. O que vocês estão preparando para esse ano de 2024? Esse ano também a gente está preparando algumas acampamento modelo, demonstração de acampamento modelo, algumas atividades, as comemorações já começam agora no dia 6 e 7 de abril, né, com o acampamento da família. Então é um acampamento onde todos os jovens e a sua família também participam junto, né? Começa as comemorações da Semana Escoteira e também do aniversário do grupo. E a gente está preparando acampamento modelo, talvez uma sessão solene novamente, né? Jorge, eu falei há pouco que aqui em Palhoça são 3 grupos de escoteiros, né? Como é que é a relação desses grupos, essa troca de experiências, esses intercâmbios, eles acontecem aqui em Palhoça e também fora daqui, sim, com outros grupos? Sim, acontece. Nós fazemos parte de um distrito, né? Certo. Então a gente tem o Distrito Continente. Esse distrito ele engloba a região continental de Florianópolis, São José, Palhoça e um grupo de Garopaba. Então nós somos 9 grupos.
Esses novos grupos trabalham juntos. Então, faz atividades distritais, por exemplo, que a gente chama. Então, a gente já fez atividade para 200 jovens ano passado. E esse ano a gente está programando mais algumas atividades nesse sentido, né? Então, a gente trabalha em conjunto. Jorge, muito obrigado por sua entrevista. Muito obrigada. E hoje nós estamos recebendo o Rafael Artoni, que é diretor de métodos educativos do Grupo de Escoteiros Cambirela. Rafael, seja bem-vindo. Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o escotismo mais uma vez. Rafael, então fale-nos sobre o escotismo. Como é que ele surgiu aqui no Brasil e principalmente no mundo? Claro, o escotismo ele vem da Inglaterra, né? É um movimento que já tem mais de 100 anos, tá? Fundado por Robert Baden-Powell e surgiu de uma necessidade de orientação aos jovens, né? Ele identificou que havia muita ociosidade nos jovens daquela época, então ele resolveu escrever um livro chamado Escotismo para Rapazes. E esse livro viralizou, como se diz hoje em dia, né? E o movimento tomou uma proporção muito grande e espalhou pelo mundo, e hoje estamos podendo contar com mais de 100 anos dessa iniciação. E como é que ele foi absorvido aqui? Olha, no Brasil, hoje nós temos um órgão que regimenta essas atividades, né, que é a União dos Escoteiros do Brasil, da qual o nosso grupo é filiado, né? E essa organização é reconhecida, inclusive, pela União dos Escoteiros Mundial, né? Ela é dividida por regiões. Cada região é um estado. Nós hoje somos regimentados pela União dos Escoteiros do Brasil na região de Santa Catarina. Rafael, você é diretor de métodos educativos do Grupo de Escoteiros Cambirela. Quais são os métodos que vocês empreendem lá? O método é um só, né? Um método escoteiro pautado em 8 princípios, né? Que são mais do que solidificados aí na implementação das atividades. Então, aspectos como vida em equipe, a aceitação da lei e da promessa escoteira, também a vida em natureza, né? Atividades atrativas, diversificadas, variadas, né? Entre outros pontos que são implementados dentro de atividades que podem ser desde atividades mais lúdicas como atividades mais desafiadoras, dependendo do ramo de atuação em que o jovem se encontra. Dá um exemplo de algum tipo de ensinamento que vocês passam, ou de algum aprendizado, enfim, né, que é repassado para os membros, principalmente para crianças e adolescentes que fazem parte do grupo. Perfeito. No ramo Lobinho, que compreendem crianças de 6 anos e meio a 11 anos incompletos, a gente trabalha com um mundo mais lúdico dentro das histórias do livro da Jungle, né? Então, além de todas as histórias de Mowgli, que é o menino lobo, também é muito forte a presença da lei lobinha, né? Então, o lobinho ouve sempre os velhos lobos, o lobinho é sempre limpo e alegre, entre outras leis que o lobinho segue como lei efetivamente no seu dia, e os velhos lobos são desde os chefes, os professores, os pais em casa, além de uma série de atividades, de progressões individuais que ele cumpre desde dentro das atividades como fora dela também, né? Tem um princípio de respeito aí então, né? Principalmente, né? Então, uma hierarquia e um respeito mútuo ao próximo, né? E também as pessoas que vêm atrás de você, né? Os seus mais velhos e anteriores a eles, né? Ô Rafael, essa garotada está com um celular toda hora na mão, né? Como é que vocês trabalham isso junto aos membros dos escoteiros, considerando que o escotismo tem um aspecto de trabalho muito ligado à natureza, né? Perfeito. Na realidade, o método ele há de se incorporar das suas novas ferramentas, e a tecnologia é uma delas. Hoje as nossas gerações são digitais, não tem como dizer que nós trabalhamos com jovens, né? Claro. Então, o movimento escoteiro, principalmente os grupos aqui do Brasil, eles contam com um aplicativo hoje que traz toda a parte de progressão, toda essa metodologia praticada dentro dos grupos escoteiros para um acompanhamento em tempo real. Então, melhorou-se muito. Trazemos as tecnologias como ferramentas para nos auxiliar na implementação do método escoteiro, né? Está adaptando, então, né? Exatamente, exatamente. Não adianta, não há como remar contra a maré. Claro. Temos que usar as tecnologias ao nosso favor. Claro que sempre inserindo aspectos da vida
ao ar livre, da vida em equipe, dos desafios que precisam ser feitos, nem sempre só com a tecnologia, e sim também com a convivência entre si, através da sua patrulha, através dos seus amigos e dos seus irmãos de lenço. Rafael, qual é a contrapartida no que diz respeito à absorção e à frequência, principalmente, né, das famílias e também dos jovens que frequentam o grupo de escoteiros? Eu pergunto isso considerando os protocolos e os padrões que você falou há pouco, né, as metodologias que vocês acabam empreendendo. Existe aquele interesse, aquela vontade de participar a primeira vez e voltar e trazer amigos e tudo mais? Sim, o que ocorre na maioria das vezes é uma inércia à atividade, à proposta que está sendo colocada, né? É uma resistência, vamos assim dizer, né? Porém, o jovem, ao experimentar uma primeira atividade, ao experimentar os desafios proporcionados a ele, invariavelmente ele se apaixona por aquele movimento e aí segue dando frequência à sua estadia, né? Mas, no que diz respeito aos pais, os pais são imprescindíveis e a família em si, né? O movimento escoteiro é um movimento para a família, né? Então, não existe escotismo sem o envolvimento da família. Por quê? Em qualquer grupo, o adulto é o adulto que faz a sua associação ao grupo, né? E o seu filho, então, portanto, o jovem, ele é o beneficiário dessa associação. Portanto, o envolvimento do adulto é essencial e imprescindível, né? E o que ele ganha com esse envolvimento é uma melhoria entre os hábitos, na formação do caráter e ter o escotismo como uma ferramenta de educação não formal, mas uma ferramenta de amparo na construção desse caráter, desse jovem, dessa criança que está sendo educada pela escola, pelos pais e também pelo movimento escoteiro. Rafael, qual é a tua mensagem para esse ano de 2024, para o Dia do Escoteiro? Bom, a minha mensagem é muitos acampamentos, desejamos que os escoteiros estejam sempre presentes aí, cada vez mais, né? Que o movimento do escotismo se alastre como uma chama, né? Como uma fogueira bem grande, e que as famílias que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer um grupo escoteiro venham conhecer o movimento, venham experimentar um método consolidado e com certeza um lugar muito especial para toda a família. Rafael, obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço e ficamos às ordens. Da mesma forma. Hoje conversamos com o Rafael Artoni, ele é diretor de métodos educativos do Grupo de Escoteiros Cambirela, do município de Palhoça. TV Câmara Entrevista.